Gema, a Liliane, o Lucas e o Leandro ficamos em grupo para resolver um problema com o barco. Tivemos que descobrir como fazer um barco e colocar umas peças sem afundar. Foi difícil, mas conseguimos. Em vez de a gente ficar, alguém falar a resposta pra gente, a gente tem que inventar alguma coisa pra gente ter que solucionar esse problema, em vez de ficar, ai, como é que é isso aqui, como é que é isso aqui? Teve que usar a própria imaginação para conseguir resolver o problema. Eu vou começar apresentando para vocês o material que nós vamos usar hoje. Em cada mesa vocês têm uma bacia. A bacia vai ter aproximadamente uns 2, 3 dedos de água. Aqui dentro de cada saquinho desse, tem algumas pecinhas que nós chamamos de amoelas. Então vocês vão receber agora esses papéis. São 3 folhas. E vocês vão usar também papel alumínio. Cada aluno vai estar recebendo uma folha. Para construir um barquinho que na água consiga carregar o maior número de pecinhas, sem afundar. Será que nós vamos conseguir? Vamos ver então. Neste problema, o aluno deve descobrir que os pesos devem ser distribuídos na maior superfície possível. Vocês sabem fazer chapéu? Sei! Então, faz que nem um chapéu, só que depois tem mais uma coisa pra fazer. Ó, aí a gente dobra aqui. E ele tem que ficar apoiando certinho, assim, sem ele afundar, que ia ficar bem mais fácil. A grande maioria começa pelo modelo do barco tradicional e alguns não sabiam fazer esse barco de dobradura, esse tradicional. Então eles sentiram-se assim, meio que lesados por não saber fazer esse tradicional, achando que ali é que estava a solução do problema. Quando você vê que o barquinho está afundando, você já atira. Esse. Ah, isso aí. Tem que colocar 6 aqui e 6 aqui, ó. Coloca mais ou menos assim. Vamos pensar então, pelo menos antes de estragar todos os papéis. A gente tinha conseguido 4 ou 5. 4 e afundou. Pensa um modelo de barco que consiga levar mais peças que essas 4. Tô tentando fazer uma Eu vou tentar fazer uma canoa. Alex, em vez de você ficar falando, me ajuda aí. Várias pessoas não sabiam fazer barco e inventaram, começaram a fazer balsas, barquinhos normais. Ih, já afundou, tira. Foi super legal porque cada um deu sua opinião, até conseguir que o barquinho se equilibrasse. Mas é, meu,
discutir primeiro como é que vocês conseguiram resolver o problema. Quem conseguiu resolver, como é que poderia contar pra gente como resolveu? Vamos lá, Gabriela. Primeiro a gente fez o modelo normal e a gente foi equilibrando. Como é esse modelo normal? É um barquinho normal, tipo um chapeuzinho. Dobradura. É. Aí a gente foi equilibrando. Um do lado, um do outro. Quanto mais pecinhas colocava, ele ia caindo pro lado, assim. Que ele era muito pequeno, não cabia todas as argolas juntas e ficava muito peso, ele afundava. Ele afundava. E o que vocês resolveram fazer? Tipo de fazer uma coisa mais grande. Aí a segunda que a gente fez tipo um quadrado. Você poderia mostrar com a sua mão mais ou menos o formato desses? Assim, mais ou menos. Ele era um quadrado. É, com bastante papel. Nós catamos vários alumínio e fomos juntando. Aí ficou grosso. A gente fez tipo uma balsa assim, dobrando as pontas. Nós descobrimos que nós tínhamos que fazer um negocinho, uma barreira para não subir a água, para não fazer peso. A gente foi colocando um papel no outro, né? Foi colocando as bordas do lado. Aí ele ficou parecendo uma saboneteira. A gente começa com como. Como vocês resolveram esse problema? Tinha um desafio em frente, como ele foi resolvido. E damos, assim, um bom tempo para que esse como seja dito. Mesmo que uma criança repetisse exatamente o que a outra tinha dito. O primeiro que a gente fez não foi um negócio, um formato de saboneteira. Foi mais ou menos um cone. Que aí a gente pôs um pouco, só que tava meio bambo, aí a gente só conseguiu por cima. Aí um outro que foi o que o Bruno fez, foi um negocinho, como se fosse um ovo, né? Deu 2. Aí no outro, que foi a que a Daiane falou, a gente fez a da saboneteira, aí a gente pôs as pecinhas, só que a gente fez devagarinho. A gente pôs depois punha do lado, meio. Aí não ficou afundando, a gente começou a colocar remendo, colocando coisa embaixo. E depois a gente pegou uma folha inteira e cobrimos ele inteirinho assim. Começamos a colocar as goelas, uma no meio, depois uma perto da ponta. Aí não afundava, a gente começamos a colocar, espalhar elas e não afundava também. No outro barco que a gente fez, a gente colocou pecinha desse lado, uma grudada na outra. Aí ficou pesado, dos dois lados. Aí ele afundou. Mas não podia colocar muito perto da barreira, senão a barreira afundaria e a água entraria no barco e afundaria. E vimos que se ficasse afundado no meio, levantado nas partes assim, não ia entrar água porque ia estar meio levantado assim. Por quê que num barquinho coube mais peças e no outro coube menos? O barquinho, ele tem mais dobraduras. Aí nessa superfície ele fica mais pesado. E a balsa, eles têm menos dobraduras. Aí eles ficam mais leves. Mas o material que vocês fizeram o barco não é o mesmo material que vocês fizeram a balsa? Era, mas só que aí a gente colocou. Mas só que a gente dobrou. Por causa que a gente dobramos mais do que o outro. E aí, nesse porquê que eles vão estar estabelecendo as relações, nós chamamos de relações causais, né? Algumas crianças, no momento do porquê, voltam pro como, e aí você tem que retomar o porquê. O tamanho do barco que fazia a diferença que nem o Anderson falou, assim, tem um barco desse tamanho assim, ele não vai aguentar o tanto de peça que tá dentro dele. O maior já pode aguentar. Por que o maior aguenta mais peças? Porque o outro é liso e já tem mais espaço e você pode equilibrar ele dos dois lados e no meio. E se as amoelas são pesadas, elas precisam de vários espaços. Mas só que o barco, se você colocar uma aqui, ele já vai começando a afundar. Então ele precisa de bastante espaço. E a balsa, ela é assim, com bastante espaço. Então você vai colocando de um lado, aí ele vai aguentando, porque tem bastante espaço. Se colocar todas as goelas em um lugar só, aí vai ficar muito peso de um lado. Aí
onde tá o peso, vai afundar. Aí vai ser que, pra não afundar, tem que ver o peso, tem que colocar um pouco aqui e um pouco aqui. Toda junta ia fazer muito peso, mais peso do que separadas. Porque se estivessem todos no mesmo lugar, eles iam afundar, porque o peso ia ficar muito grande para ficar num lugar só. E na balsa, para segurar ela, a água ela vai flutuando porque ela é mais reta, então é mais fácil segurar. A força da água impede as arruelas de não afundar. Colocando as arruelas na balsa, ela vai segurar mais, porque a água segura ela e as arruelas vão ficar em cima. Então, aí tem que colocar um pouco de um lado e um pouco do outro. Não são todos que chegam nesse momento da relação causal, mas são todos que vivenciam o experimento e que conseguem descrever o que foi feito. Acho que é uma questão assim, de momentos diferentes, de processos diferentes. Essas crianças que conseguiram chegar no como, elas vão ter outras aulas de física, vão ter outros momentos, vão ter outras vivências para poder trabalhar esse conceito. E outra coisa interessante também de observar é como eles falam, se expõem. Né? E as palavras que eles vão usando, espaço, equilíbrio, palavras vindas deles mesmos. E surgiu até os nomes saboneteira, né? O nome do barco saboneteira. Um dos alunos relacionou a questão da balsa, que já é relacionar a objetos do dia a dia, questões do dia a dia mesmo que esse problema remete. Teve uma entrevista no Fantástico, né? Que é um homem que ele fez assim uma ilha e ele colocou assim, umas garrafas de plástico embaixo, né? Então nós tivemos essa ideia. Nós pegamos lá a bolinha de papel, fizemos uma bolinha do papel, né? E flutuava. Então a gente colocamos debaixo as bolinhas e foi flutuando, aí deu certo. Eu vou dar para vocês agora uma folha e vocês vão escrever nessa folha. Quem quiser desenhar também pode. Tudo que vocês fizeram. Fizemos um barquinho comum e tentamos fazer um equilíbrio com as arruelas. O segundo barco que fizemos não foi muito bem um barco, foi uma balsa, com as laterais maiores do que o normal. Mas não deu certo a balsa, porque as dobraduras do lado se abriram com facilidade. Nesse momento mesmo, enquanto eles estão fazendo o relatório, eu já observei que um aluno que pouco escreve é um dos que mais estão escrevendo. E eu também, durante a realização do trabalho, ele em sala de aula, ele é muito tímido, às vezes não tem assim muito ânimo para fazer. E eu pude observar que no grupinho ele ia dando opinião. E depois fizemos outra balsa, mas só que não tinha abas. Deixamos as folhas desdobradas uma em cima da outra. E começamos a colocar as pecinhas cada vez nós íamos colocando em um lugar. E nós conseguimos colocar 30 arruelas na balsa. Essa foi nossa experiência. Eu posso ler o nome do... O barco Titanic.